Eu quero aproveitar esse momento que há tanto conflito no mundo, há tanta agressão a uma boa parte da humanidade. Nós estamos assistindo aí a questão dos refugiados na Europa, de trazer à tribuna uma reflexão sobre a importância de nós todos, de forma unida e solidária, trabalharmos pela paz do mundo. É preciso que a energia do universo esteja dirigida pela paz mundial. Pego aqui uma frase daquele que foi o maior revolucionário de todos os tempos, que foi Jesus, que disse: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esse é um famoso versículo 14 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Senhor presidente, dessa forma que aqui estou introduzindo, eu quero fazer uma reflexão sobre a violência no mundo. Quero que a mensagem de paz e da fraternidade entre os homens siga esse princípio. O princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aliás, séculos antes, Moisés, no Monte Sinai, já havia recebido os mandamentos divinos, dentre os quais cabe destacar o número 7, não matarás, e logo em seguida vem, não roubarás. A principal lição que podemos tirar, portanto, é que a religião tem como uma de suas principais diretrizes, e por isso eu estou me socorrendo a ela nesse momento, de reflexão mundial sobre a paz entre os homens. É preciso, sim, até mesmo rezar, concentrar, apelar ao universo para que a paz mundial aconteça. Senhor presidente, mesmo assim podemos encontrar na história da humanidade muitos episódios repugnantes de guerras providas até mesmo com pretextos religiosos. Temos de nos conscientizar da necessidade do respeito ao outro e do seu direito à vida e à integridade como pessoa, tanto no aspecto material quanto no que se diz respeito a seus direitos de bem viver, direito à saúde, às oportunidades de aprender, de ascender socialmente, como se pôde observar, avançando um pouco mais, senhor presidente, no lema da própria Revolução Francesa de 1789, onde o lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Senhor presidente, o mundo caminha para uma convivência cada vez mais tolerante, em que cada um possa praticar o culto da religião em que acredita, em que se sente melhor. Certamente ainda há exemplos de intolerância radical, claro que sim, mas sabemos que esta intolerância radical terá que diminuir. O que afirmo aqui, na linha do avanço do caminho da paz entre os seres humanos. As celebrações ecumênicas têm se multiplicado, demonstrando que cada um pode seguir as orientações mais condizentes com a sua crença nos assuntos do seu espírito. Por isso, agiu muito bem o nosso legislador constituinte quando incluiu em nossa Carta Magna de 88, e eu estava lá, eu fui constituinte, em seu artigo 5º, o seguinte inciso, o inciso 6º: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei
a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Hoje, temos uma tendência mundial da aceitação da diversidade de crença. João Paulo II, em 1986, disse... Eu acho que eu vou trocar ali com o Cassol, ele vem para cá e eu vou para lá. Eu estou ouvindo mais o Cassol do que a minha própria fala aqui. Sabe, eu troco com ele, com o Cassol. Obrigado, Cassol. É porque a tua fala aqui repercute aqui no microfone. Hoje temos uma tendência mundial da aceitação da diversidade de crença. João Paulo II, em 1986, disse: celebrando juntos seu Deus e seus deuses. Por isso, é fundamental que a gente reze pela paz mundial. Com organizações cristãs, Associação Cristã de Moços, Federação Luterana Mundial, o Sínodo da Reforma Ecumênica, religiões não cristãs, como hinduísmo, sikhismo, budismo, judaísmo, islamismo, animistas, africanos e norte-americanos, shintoísmo, zoroastrismo, fé Bahá'í, todos, senhor presidente, todos, eu tenho certeza, lutam e trabalham na cultura da paz. Lembro aqui a guerra da Bósnia, 92 e 95, os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, 2001, não existem desculpa alguma ou justificativa para atos covardes como estes. É preciso esperançar, é preciso fazer que a energia positiva do universo nos conduza para a paz mundial. É preciso que os homens das mais diversas crenças tenham consciências de que a paz é o verdadeiro caminho para o desenvolvimento, para a defesa do planeta, para a defesa do meio ambiente e para a eliminação das desigualdades, para o bom viver no planeta. Senhor presidente, do ponto de vista histórico, podemos verificar que a religião tem sido uma das maiores causas de guerra entre os povos. Quantas guerras foram em nome de religiões? No atual momento, verificamos muitas ações de violência, observando-se o tempo todo ações irracionais de fanáticos, covardes, que agridem o seu semelhante. Entretanto, ações bélicas por motivos religiosos ocorreram nos mais diversos momentos históricos, podendo se tomar como exemplo alguns episódios até mesmo bíblicos envolvendo os antigos hebreus. Depois, houve a perseguição ferrenha aos cristãos nos primeiros séculos da nova era. No início do século VIII, deu-se a invasão da Península Ibérica para a difusão do islamismo por meio da Guerra Santa. Logo a seguir, a regimentação das cruzadas teve por finalidade a retomada dos lugares considerados sagrados pelos cristãos. E durante o século XVI e XVII, a Europa foi sacudida por guerras entre católicos e protestantes. Tudo isso, senhor presidente, sem contar as guerras de conquistas que resultaram da descoberta de novas terras pelos europeus, guerras levadas a efeito para se apossar de terras e para impor de forma antidemocrática um tipo de religião aos povos nativos. Ainda hoje, convivemos com o desentendimento entre Israel e os povos árabes vizinhos, por que não citar principalmente palestinos. É possível observar a dificuldade que o ser humano tem de estabelecer uma paz duradoura e benéfica a todos os habitantes do planeta? Daí a necessidade de pedir a intercessão das forças espirituais e a importância de trabalharmos
para conduzirmos todos os dias a energia pela paz mundial. Os conflitos que assolam diversas regiões do mundo, na atualidade, deram origem a uma onda de migração para a Europa, com muitas e muitas, milhares e milhares de pessoas arriscando e perdendo, em muitos casos, a vida, na busca de locais em que possam dar uma sobrevivência digna e tranquila às suas famílias. Nós vemos aqui na TV situação da Europa, onde milhares de pessoas são tratadas como gado. Senhor presidente, pode destacar 5 territórios que dão origem às levas e mais levas de refugiados em direção à Europa. Síria encontra-se mergulhada em uma violenta guerra civil desde março de 2011, quando setores da população pegaram em armas para tentar derrubar o ditador Bashar al-Assad. Afeganistão vive uma situação interna complexa e de ambiente belicoso desde os anos 70. Eritreia, os altos índices de repressão estimulam os habitantes a deixarem a sua terra natal. Somália, a instabilidade política e a atuação da milícia radical islâmica motivaram uma grande onda migratória. Nigéria tenta fortalecer seu regime democrático, instalado em 99, mas enfrenta uma crise energética e a violência do grupo radical Boko Haram, que controla grande porção do território ao norte do país. Muitos optaram por procurar uma terra que lhe garanta uma vida melhor. A paz não se realiza apenas pelo consenso entre as autoridades nacionais. Aliás, o mundo não conseguiu ficar livre de algumas conflagrações em algumas regiões em toda a história. Também se observam muito desentendimento entre indivíduos que acabam resultando na violência desenfreada a que assistimos a todo tempo no noticiário, causando repugnância, muitas vezes devido à forma como afetam a sensibilidade das pessoas pacíficas. Fica evidente que o individualismo que se espalhou pelas mentes e se manifesta nas formas mais mesquinhas e incompreensíveis a partir da violência. São brigas, por exemplo, no trânsito, resultado, morte. A irresponsabilidade da embriaguez ao volante, resultado, morte. Sem pensar no perigo imposto aos outros, escaramuças entre torcidas de clubes, por exemplo, no próprio futebol. O site UOL, que tem grande credibilidade em termos de informação, divulgou matéria de responsabilidade de Carlos Madeiro com o seguinte título: Brasil e países americanos lideram mortes por arma de fogo. Esse trecho traz informações constantes do Estudo Global sobre Homicídio 2013, divulgado pelo Escritório sobre Drogas e Crime das Nações Unidas. Nesse estudo consta que 2 em cada 3 pessoas assassinadas nos países das Américas são vítimas de arma de fogo. No Brasil, o índice ainda maior, abrangendo 70% das mortes. Mesmo com o Estatuto do Desarmamento em vigor, existe uma enorme facilidade de acesso e uma grande articulação sobre armas de fogo no Brasil, num comércio principalmente de contrabando. Em 2013, das 50 mil pessoas que foram mortas no país, 35 mil foram por armas de fogo. A campanha nacional de desarmamento não é o sucesso que se pensou, com base no estímulo até mesmo de pagar indenização. Segundo a estimativa da ONG Viva Rio, existe 16 milhões de armas circulando no Brasil e as armas retiradas de circulação não chegam a 5%. Como pode um cidadão encontrar paz num mundo como esse? Como pode se sentir seguro? É por isso que devemos todos buscar a energia pela paz mundial. Devemos refletir sobre a definição de nosso papel como agente da paz. O que podemos fazer para melhorar a situação atual em que o mundo vive?
senhor presidente, o mito do brasileiro como homem cordial vem sendo bombardeado de todas as formas nos últimos tempos. A tal da convivência interracial harmoniosa não existe, como comprova o relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU de 2014. Lá diz: o Brasil não pode ser chamado de democracia racial, mas está caracterizado por um racismo institucional em que hierarquias raciais são culturalmente aceitas. O relatório diz mais: o ciclo da pobreza, habitação, educação inadequadas, oportunidade de emprego limitada e desafio da justiça continua a afetar as vidas, principalmente de afros brasileiros, em múltiplos níveis que deixam eles marginalizados. A educação é ainda uma das maiores áreas de discriminação e uma das principais fontes de desigualdade. Certamente, não é de se esperar uma convivência pacífica em uma sociedade estruturada de forma como se encontra, infelizmente, a nossa. E ainda enfrentamos a discriminação, a violência contra os homossexuais, que afinal não é exclusividade brasileira. Organizações defensoras dos direitos das minorias sexuais alertam reiteradamente sobre a persistência desta discriminação e da violência contra homossexuais nas mais amplas regiões do planeta. O homossexualismo é ilegal em 78 países e ainda é punida com pena de morte em 5 países: Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Mauritânia e Sudão. Metade dos países da Ásia ainda criminaliza os homossexualismo. Na América Latina, o maior problema é a violência contra eles, pois a maioria dos países não conta com uma legislação que proíbe a homofobia. A Europa é a parte do mundo onde os direitos dos homossexuais são ainda mais bem entendidos. Por que não respeitar a orientação do modo de vida de cada um? Já que, em sua grande maioria, trata de pessoas que não são violentos. Pelo contrário, 99% são da paz. O Brasil avançou muito no que se diz respeito à violência contra as mulheres. Mas, apesar disso tudo, com a Lei Maria da Penha, é muito grande a violência contra as mulheres e, por isso, foi positivo, sim, a redação do Enem, do qual ontem eu falei aqui e elogiei. Até não entendi, porque alguém hoje questionou, eu estava em meu gabinete, o ministro Mercadante, por essa orientação do Enem. Sinceramente, se eu estivesse lá, eu faria uma defesa muito firme e muito clara. Bela iniciativa do Enem, fazer que a juventude reflita em relação à violência contra as mulheres. Se isso não é positivo, então não entendo mais nada. O Brasil, o mundo, tem que refletir. Parabéns, parabéns mesmo a quem organizou o Enem, que foi naturalmente o MEC. Enfim, senhor presidente, agora eu estou terminando. Agora, muitas mulheres se sentem protegidas pela denúncia de agressores graças à Lei Maria da Penha. Pelo menos tem um amparo legal, embora temos que avançar muito mais. Estamos mostrando essas situações de violência justamente para destacar a necessidade de convivência pacífica entre todos os seres humanos. O ideal seria não haver necessidade de instrumentos coercitivos para impedir a violência que graça na sociedade, além de termos de conviver com guerras constantes nas mais diversas regiões do planeta. Daí a importância, senhor presidente, tenho falado muito aqui da energia do universo, de a gente buscar, rezando, orando, a energia do universo, a energia espiritual, para que todos nós possamos dizer: nós somos homens e mulheres da cultura da paz mundial. Vamos refletir sobre os nossos comportamentos e atitude a nossos semelhantes e que possamos inspirar os governantes na busca de soluções pacíficas para todas as demandas sociais. Na qualidade de representantes eleitos da população, nós, senadores e deputados, temos uma grande responsabilidade no sentido de promover a paz nas mais variadas oportunidades e no sentido de eliminar todas as formas de violência. Eu termino nesse 1 minuto, senhor presidente. O Estado tem por finalidade proporcionar bem-estar à população. E a paz, somente a paz e o amor
são ingredientes indispensáveis se quisermos chegar a esse objetivo. Portanto, conclamo a todos a elevar o espírito, a participar dessa grande corrente de energia, de oração, que certamente trará seus efeitos benéficos para o mundo, para todo o planeta. Viva a paz!